No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Riad Maluf Ibrahim. Hoje é o dia 14 de maio de 2001. Meu nome é Riad Maluf Ibrahim, minha origem é de São Paulo, filho de libaneses. Meus pais eram imigrantes, vieram a esse país para fazer América, e aí redundou a nossa procedência. Morei muitos anos em São Paulo, da onde eu vim para conquistar o norte do Paraná em 1951. Sou nascido a 3 de outubro de 1930. Estou quase com 71 anos hoje. O senhor nasceu no interior de São Paulo? No interior de São Paulo, cidade de Suzano, perto de Mogi das Cruzes, onde depois de alguns anos mudamos para São Paulo, capital, e ficamos lá até a época que viemos para cá. Em São Paulo, os senhores faziam o quê? Meu pai era comerciante de tecidos na rua 25 de Março. E eu estudei, não tenho muito estudo, fiz apenas até o ginásio. Tenho curso técnico em tecelagem, que meu pai pretendia, na ocasião, montar uma tecelagem, ele era atacadista na rua 25 de Março, mas o destino fez com que as coisas não se dessem da forma que ele queria. Acabei vindo para o Paraná, e ele, mais tarde, 2 anos, acabou me seguindo para cá também. Por que o senhor decidiu vir para o Paraná? Bom, a minha vinda para o Paraná foi um rampante de jovem. Eu tinha, naquele tempo, 21 anos e trabalhava com meu pai. Como disse, ele era atacadista de tecidos em São Paulo e eu costumava viajar pelos interiores do Brasil vendendo tecidos e fazendo cobranças. E numa dessas viagens eu vim conhecer o norte do Paraná. Viemos até Londrina, isso em 1949. Vendíamos tecido em Londrina até Apucarana. E eu era acompanhado de um senhor que era viajante naquele tempo da firma do meu pai, e que mais tarde também se estabeleceu aqui em Nova Esperança com uma loja de tecidos, o falecido Fuad Tapshuri. Né? Ele teve uma loja onde hoje é aquela casa de peças, onde antigamente aquele prédio do Banco Comercial do Paraná, Santa Catarina. Ali ele teve uma loja e mais tarde ele mudou-se para Paranavaí. Fuad Tapshuri era um senhor de mais idade, eu viajava com ele e viemos até Londrina vender. E os amigos diziam, você precisa conhecer mais para frente, está se abrindo uma cidade chamada Maringá, de muito futuro. Na época de 1950 nós chegamos até Maringá. Havia lá um pessoal da Casa das Fábricas, para quem a gente vendia tecido, ficávamos na casa deles, hospedados. Maringá era uma avenida cheia de tocos, não havia nada praticamente, era só o Maringá Velho e o início do Maringá Novo. E comentando para lá para cá, vamos até uma cidadezinha chamada Mandaguaçu, lá nós temos um parente nosso, ele tem uma filial, fomos até Mandaguaçu vender para essa filial, desse parente deles, e voltamos para São Paulo. No ano seguinte,
olha, tem uma cidadezinha chamada Capelinha, vai ser um lugar de muito futuro, é um entroncamento de estrada, isso vai dar em Presidente Prudente, tem um outro parente que tem uma loja lá, vamos lá vender para eles, vamos lá, viemos até aqui e conhecemos a Capelinha. Nessa ocasião, eu estava acompanhado de um primo do meu pai, Farage Careca, que morou com a gente aqui há muito tempo, que tinha apartado a sociedade dele com os irmãos na cidade de Ribeirão Bonito, no estado de São Paulo, e estava à procura de um lugar novo para se estabelecer. Chegou aqui, gostou da Capelinha, e previu que isso aqui seria uma cidade de futuro, e se interessou em comprar um bar na cidade. Mas ele falou, eu não tenho dinheiro suficiente e eu não quero vir sozinho para cá. Você entraria de sociedade comigo? Digo, se meu pai me der o dinheiro, né? Eu era menino, tinha 21 anos. Hoje um rapaz de 21 anos é homem, mas naquele tempo, 21 anos era dependia dos pais, era outra situação diferente da de hoje. Então, fomos a São Paulo, conversei com meu pai, e esse ponto ficou me dar 40 contos de reais para estar de sociedade com esse primo dele, seria o preço do bar 80 contos. Esse bar era localizado onde hoje é o Popson, na Praça Melo Palheta. Ali, aquela esquina, era um bar de madeira, bar avenida. Ao lado dele, o dono estava construindo um posto de gasolina, posto Shell, o japonês chamado Setsu Tagawa. E esse prédio ainda existe, em cima do prédio ali onde está aquela loja de presentes. Márcia Presentes, exatamente. Está ali até hoje, mas o prédio do bar foi demolido e foi construído no local, aquele prédio de alvenaria. Compramos o bar em novembro de 1951, que o Sr. Tagawa não queria mais tocar bar e posto, queria ficar só com o posto e dispôs o bar para nós. Aí combinamos o seguinte, damos um sinal, fomos a São Paulo, passar o Natal da família, fim de ano de 51, e viríamos logo em seguida, começo de janeiro de 52, para tomar posse. Dito e feito, dia 6 de janeiro, 52 dia de Reis, descemos em Maringá do avião da Real daquele tempo e pegamos um ônibus para virmos a Nova Esperança. Levamos quase 6 horas para chegar a Nova Esperança, de Maringá aqui, por causa da estrada, mau tempo, chuva, atolando, aquela coisa, e chegamos aqui, dia 6 de janeiro de 1952, completamos o pagamento do bar e assumimos o movimento, e de lá para cá estamos aqui em Nova Esperança. Conta um pouquinho como que era o bar na época, o ambiente ali. Ah, sim, o bar era um bar simples, um bar de prédio de madeira, não havia nada de luxo naquela época, não tinha nada, não havia nem energia elétrica, a pouca eletricidade que vinha durante algumas horas do dia para fazer sorvete, que a gente fazia um sorvete rudimentar ali, era fornecida pelo dono do posto. Né? Tinha um motor que ligava o motor 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, e à noite até às 10 horas nós tínhamos energia elétrica. E, fundamentalmente, a nossa freguesia era constituída de peões. Início da abertura da região toda aqui, vinham os caminhões lotados de peões, como eram até há pouco tempo os famosos pós de arara, que saíam do Nordeste para São Paulo. Eles vinham dos interiores de São Paulo para abrir e desbravarem as matas dessa região e plantarem café. Parava o caminhão na frente do bar e descia aquele formigueiro de pessoas, lotava o bar que você não via mais nem o chão em frente ao balcão. E todo mundo queria comer, beber, refrigerante, sorvete, proporcionava um movimento fora de série, dava muito lucro naquele tempo, realmente havia um movimento muito grande. E dependíamos desse pessoal de passagem, porque a cidade em si não era nada. Né? Havia outros bares aqui que distribuíam o movimento local, o Bar do Sebastião, onde hoje é mais ou menos o Cine Bar, por aqueles lados ali, né? Tinha um snooker, então ele dividia, nós não tínhamos snooker, era um bar simples, de madeira, e fornecia alimentos. O que você vendia no bar? Vendíamos tudo, lanches, comida, sorvete, cerveja, bebida alcoólica, era um bar, tudo que, com café, leite, tudo que consiste naquilo que é do bar, hein? Havia o balcão de fazer o sorvete, né? Esse balcão antigelava
o sorvete e mudava para uma espécie de uma geladeira lateral. Era o balcão de sorvete e um compartimento como geladeira onde refrigerava a cerveja e o guaraná e aquelas coisas todas, né? Era isso, também não havia muita exigência naquele tempo. O pessoal comia o que tivesse, era tudo muito bom. Se tivesse bem gelado, meio gelado, ou sem gelo mesmo, vendia-se de tudo. É uma maravilha. Foi uma época. Naquela época tudo era de madeira. Tudo era de madeira, não havia tijolo aqui. Todas as casas. Acho que o primeiro prédio de tijolo se construiu aqui foi exatamente o posto de gasolina. Qual? O posto do Tagaba, que ele me vendeu o bar, ele construiu. Na minha lembrança, foi o primeiro, o que hoje é a Marcha Presentes, né? Acho que foi o primeiro, de lembrança assim, foi o primeiro prédio de tijolo. Em seguida, fez-se onde é hoje a Casa Agropecuária, que foi o registro de imóveis há muito tempo, era o Banco Comercial do Paraná. Né? Foi o segundo prédio de tijolo, que, se não me engano, foi feito ali. Depois, o Banco Mercantil Industrial do Paraná, Santa Catarina. São os primeiros imóveis de alvenaria que me lembro que tenham sido feitos. É provável que tenha havido outros, mas não estou recordado. Como é que foi o seu sentimento de sair de uma cidade como São Paulo, que eu imagino que já era grande em 50, né, num bairro de classe média, que já era o Ipiranga, por a Nova Esperança? Como é que o senhor se sentiu? Realmente não foi fácil. Essa minha vida de lá para cá, eu tentei, assim, ser independente do meu pai, tentar uma vida nova, né? Conquistar o Paraná. Naquele afã de querer fazer as coisas, me senti muito incentivado a vir. Mas, realmente, depois do passar do tempo, me abati. Eu vim de São Paulo, nós tínhamos uma situação financeira regular, boa, tínhamos carros particulares, casa própria. Chegamos aqui, olha, foi difícil enfrentar a solidão, a falta de conforto. Eu dormia num quartinho nos fundos do bar, nas camas, daquelas camas patentes que chamavam antigamente. Eu gostava muito de ler, até hoje eu gosto. Eu deitava às 10 da noite com a luz apagada do bar, 10, às vezes até às 11, colocava uma vela na cabeceira da cama e lia. Eu me lembro que lia a Bíblia todinha, as letrinhas à luz de vela. Fora outros livros e outras coisas, né? Então, foi difícil, realmente foi muito difícil. Mas aquela vontade de querer crescer, prosperar, ser independente, fez com que a gente resistisse à saudade da família. Tanto é que minha mãe também teve uma época que veio para cá, ficou conosco. Veio cuidar do filho, eu era filho único. Eu tinha uma irmã pequena, ficou aos cuidados de uma tia minha, que morava em São Paulo. E minha mãe veio atrás do filho para cá, ficou tratando, fazendo comida, né? Cuidando da nossa roupa, tanto da minha roupa, da minha comida, como desse meu sócio, o Farage, que era primo do meu pai, né? E meu primo segundo, por conseguinte. Não foi fácil. O tempo passava, a saudade batia, e as lembranças foram uma época difícil, muito difícil. O senhor disse que 2 anos depois, o seu pai também se mudou para cá. Cerca de 1 ano e meio, 2, meu pai teve uma dificuldade financeira, não foi bem, teve problemas na sua loja, liquidou a loja e se mudou para Nova Esperança, já naquele tempo já era Nova Esperança. Comprou a parte do primo dele na sociedade e ficamos sócios, eu e ele, no bar. Como era o nome do seu pai? Meu pai chamava-se Ibrahim, 2 vezes Ibrahim. E a sua mãe? Minha mãe, Basme Maluf Ibrahim. Também Maluf vem da parte da minha mãe, né? E depois, com o passar do tempo, vimos que o bar não correspondia mais ao tempo que permanecia ali, precisávamos ampliar, modificar. Foi daí que partiu a ideia de fazer um outro negócio, quando então pensamos em construir onde estamos até hoje, o posto Shangri-La, o antigo restaurante Shangri-La, os quartos de hotel, a borracharia, um negócio mais amplo e de maior futuro, né?
que também já nessa época, em 53, 54, já estava decaindo um pouco o movimento de peões, gente de fora, e a lucratividade do bar já não era tanta. Com isso, nós mudamos para lá. Em que momento decidiu-se por uma mudança radical? Quer dizer, na verdade, é a terceira mudança radical de comércio, né? Na verdade, mexendo com tecelagem, depois com bar e depois posto de gasolina. Como que foi a exatamente. A mudança radical começou desde que eu vim para cá e meu pai também veio. Então, aquele nosso passado de tecelagem, de casa de atacado de tecido, foi posto de lado, foi esquecido. A situação financeira nos obrigou a começarmos a nossa vida praticamente de novo. Pois não. Você não. Explica um pouquinho esse momento econômico lá em São Paulo que fez com que seu pai fechasse. Foi um fenômeno só com ele ou foi... Não. Foi uma dificuldade pessoal dele. Ele vendia muito a prazo, muito fiado, e naquela época as comunicações eram difíceis. E eu vindo para trabalhar aqui no norte do Paraná, ele ficou praticamente sem o braço principal das cobranças, aquela coisa toda. E recebeu muito calote. E isso colocou ele em dificuldade. Ele teve que fazer uma concordata. Ele queria uma concordata e, com o tempo, em 6 meses, ele teve um prazo de 2 anos para pagar. Mas ele, daqueles árabes antigos, onde o fio de bigode ainda valia muita coisa, ele liquidou a concordata, vendeu a casa onde eles moravam lá em São Paulo, pagou todo mundo, acertou a situação dele, sobrou um dinheirinho e com esse dinheirinho ele veio. Foi uma situação dele, não foi uma questão nacional, um debacle do comércio, não, foi uma questão pessoal dele. Veio para cá, nome limpo, sem dever, para encontrar liquidade, se juntou a mim, que eu era seu filho, e começamos a trabalhar, arregaçamos a manga. Minha mãe, que era uma dama de chofer na porta praticamente, né? Virou cozinheira de restaurante, e ele trabalhando no restaurante, trabalhando no posto, e a família toda trabalhando para conseguir levantar, fazer um pé de meia e levantar a vida, começar tudo de novo, como todo mundo fez quando veio para cá. Né? Milionário não veio, todos que vieram para cá vieram em uma situação ou precária ou difícil, vieram tentar começar a ganhar a vida. Aconteceu o mesmo conosco também. O posto de gasolina foi por absoluta visão, porque naquela época a estrada que saía daqui para o Maringá, ela passava, ainda existe, para os que conhecem a cidade e conhecem o Mundel, meu posto hoje, sabe que atravessava a estrada, ia lá por trás, saía por trás do Parque Industrial ali e dava umas voltas terríveis, né? Porque era feita sobre um espigão. A Companhia de Melhoramentos, quando abriu aqui, ela fez a estrada sobre um espigão dessa região toda. Mas, mais para frente, a Companhia de Melhoramentos ainda ela abriu essa estrada que hoje está asfaltada. E nós chamávamos, era naquele tempo, de estrada oficial, porque era uma estrada oficial, retas, não era mais uma estrada vicinal, como era naquele tempo, né? Quando essa estrada oficial passou, cruzou por cima da velha e formou aquela esquina da entrada da cidade, eu vislumbrei a possibilidade de colocar ali um posto, fora do centro, 1000 metros, né? Colocar um posto, um hotel, um restaurante, para atender os caminhoneiros que já naquele tempo também já trafegavam com transporte de café e extrações de madeira e alguma coisa de agricultura alimentar, que era algodão, né, que se plantava no meio do café. Eu me lembrei a possibilidade. Me dirigi à Companhia de Melhoramentos, porque aquilo era uma chácara, que foi cortada a cabeceira, ficou uma parte para o lado de lá e outra parte para o lado de cá do posto. Fala alguma coisa? Não. Foi até a Companhia de Melhoramentos para tentar comprar aquela chácara. Eu já tinha, naquele tempo, eu tinha aberto um sítio de café em Najá, já tinha umas 2, 3 casas aqui da cidade, dinheiro ganho com o bar. Mas pretendia fazer ali uma coisa nova, bonita, mais moderna, né? Construir um posto de tijolo. Falar em tijolo naquele tempo era uma coisa, né? Um luxo. Falei com o Sr. Alfredo Nífel, que era o gerente-geral da Companhia de Melhoramentos, que, aliás, faleceu agora há uns 2, 3 meses atrás. Né? O homem era meio arrogante, que Deus o tenha, mas era o gênio dele.
tratava a gente por cima, né? Dono do mundo, gerente geral da Companhia de Melhoramentos, que era dono de tudo. Expliquei meu plano para ele, que eu pretendia comprar aquilo lá para mim, construir alguma coisa e tal. Falei, não, isso é reserva da companhia. Tudo que era bom, reserva, né? A gente tem que comprar as coisas mais inferiores em volta para valorizar a reserva deles. Mas o Alfredo, quando ele veio, Nova Esperança está crescendo, eu quero construir um hotel de tijolo, um restaurante, um posto muito bom naquela esquina. Não vendo, não. Não tem vendo. Eu vim embora para cá, desanimado. E naquele meio tempo já tinha acontecido a promoção de Nova Esperança, de Capelinha para Nova Esperança, era município. E o prefeito da época, era o Dr. José Silveira, se tornou meu amigo. Ele fazia ponto no meu bar, na campanha política dele, e se tornou simpatizante. Nós ajudamos ele também na parte política. Ele assumiu a prefeitura e vinha sempre tomar um café, uma cerveja, comer alguma coisa no bar. Era amigo. Eu comentei com ele lá, doutor Silveira, eu estou querendo comprar lá aquela chácara na entrada da cidade, que fez o cruzamento, ficou uma esquina interessante. Para que você quer? Quero construir um posto, um hotel, um restaurante. Aqui está pequeno para mim e para meu pai. Quero crescer. Você constrói o posto e o restaurante? Construo sim, por que não? Só que o Sr. Alfredo não quer vender. Como não quer vender? Ele antes que é reserva da companhia. Não, eu vou conversar com ele, vou falar com ele. Você me apanha amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos para Maringá. Eu tinha um jipinho, peguei ele e fomos a Maringá, falou com o Sr. Alfredo. Olha, deu o que fazer para convencer o homem vai vender para nós. Foi preciso uma insistência do prefeito, porque naquele tempo o prefeito recebia toda a ajuda da companhia. A primeira motivadora da prefeitura, da companhia que deu terreno para instalar a prefeitura, a praça da igreja, a companhia que dava, a praça de esportes, e ela ajudava em todo ponto. Ele chegou, não, vocês vão me ajudar, deixando esse rapaz construir, vai ser o cartão de visita na entrada da cidade. Uma coisa bonita. Ele vai trabalhar. O Sr. Alfredo se convenceu, você vai construir? Ele pode pôr no contrato de venda. Se não construir em um ano, o senhor retoma o terreno. Aí ele concordou em vender. Ele disse, quanto é que o senhor vai querer? Falou, volta aqui uma semana que eu te dou o preço. Uma semana depois eu voltei para lá. Quem conhece a Companhia de Melhoramento sabe como é que é aquilo lá dentro. Era um balcão em forma de L, tem uma forma de corredor, era o escritório. O Sr. Alfredo ali tinha um banco. Que os que queriam falar com ele sentavam ali e esperavam a ver ser chamado. Eu fui de manhã e fiquei sentado ali até a hora do almoço. A companhia fechou para o almoço, eu saí e voltei depois do almoço. Ele saía do escritório dele, passava, olhava para mim e não me chamava. Quando foi de tarde, eu falei, não é possível, Sr. Alfredo, eu estou aqui o dia inteiro, o senhor vai me atender. O senhor resolveu quanto é que o senhor está querendo pela chácara? Era um alqueire e pouco. Eu resolvi sim. Me pediu 20 contos de réis por um alqueire. Eu tinha comprado 13 alqueires por 10. Eu disse, Alfredo, eu tenho ainda até hoje os recibos todos pagos, a escritura primeira até hoje está valendo até hoje, ainda não foi comprado, negociado com ninguém. 20 contos, o senhor está falando sério? Não, se quiser, se não quiser, pode deixar. Ele soltou o preço para ver se eu desistia, não sei que raio que ele queria aquele terreno para não vender. Eu pensei, meu Deus do céu, se não for esse terreno, o que eu vou fazer? Em 5 minutos, a coisa passou assim na minha cabeça, eu resolvi comprar. Falei, o senhor não me vende o terreno na forma dos negócios da companhia? Os negócios da companhia, naquele tempo, era 30%, se não me engano, tentaram o resto em 2 anos, era uma beleza, sem juro. Falei, velho, falei, negócio feito. Amanhã eu trago a entrada para o senhor. E ele me vendeu. E com isso nós construímos aquilo que está até hoje lá, né? Primeiro tentamos com a Texaco, para ver se a Texaco nos ajudava, porque eu fiquei quase sem dinheiro na mão, só para pagar o terreno. Juntando o dinheiro do meu pai, o meu não dava, aí tivemos que vender o bar e obter um financiamento. A Texaco se negou a financiar, não quis fazer negócio conosco, aí fomos para a ESSO. A ESSO nos ajudou, financiou e construímos o que está lá até hoje e lá ficamos. É por essa razão que estamos lá. E a partir do momento que o senhor inaugurou o poço e o restaurante,
correspondeu às expectativas com relação ao movimento? No princípio não correspondeu muita expectativa não, porque havia pouco movimento ainda na estrada. Nova Esperança, como toda essa região daqui, Alto Paraná, Paranavaí, ainda estava meio no mato. O café estava, alguns produzindo com 3, 4, talvez com 5 anos, poucos. E saía só na época de safra. Fora da safra, o que saía aqui? Madeira, caminhão de tora, um pouco de algodão que era plantado, mas estava dando para tocar. Minha mãe administrava a parte do restaurante, meu pai administrava a parte do posto, e eu de ping-pong. Eu ajudava ela na hora do almoço, voltava à tarde para ficar no posto, meu pai descansar um pouco, e assim trabalhamos uns tempos. Até o ano de 1955. Aí foi aquela desgraça. Quem daquele tempo se lembra? A famosa Geada Negra de 6 de agosto de 1955 acabou com o norte do Paraná. De verde só ficaram os periquitos aqui, sabe? O resto ficou tudo preto. Tudo preto. Os que sobreviveram. É. Os periquitos. E aí como que foi assim? Bom, aí a coisa ficou feia. Ficou feia porque não havia uma economia consolidada na região. Tudo dependia do café, do transporte do café, da mão de obra do café. Os empreiteiros de café nas fazendas se viram tolhidos, que eles não tinham reservas e não tinha café para dar para eles. E não havia naquele tempo Banco do Brasil, com os financiamentos maravilhosos que estão dando hoje. Naquele tempo não havia, era tudo feito com recurso próprio. Eu mesmo tinha um citinho de café, meu café torrou, as famílias vieram me procurar. Falei, olha, não sei, vocês vão ficando por lá, mas eu vou passar fome. Mas vocês vêm de vez em quando aqui, eu dou dinheiro para vocês, porque também não tem onde buscar dinheiro. Não havia uma política do país nacional, nem de bancos oficiais, nada. Aqui também não existia nada naquele tempo, aqui era uma pura selva, realmente. E vinha de vez em quando, eu arrumava o dinheiro para eles, vai plantando milho aí, vai plantando melancia, vocês vão comendo, vão se virando, vamos tratar de replantar o café. Mas o pior é que ninguém sabia o que fazer com o café queimado. E com isso acabou o movimento da estrada. A gente devendo para isso, precisando pagar as prestações, com quê? Foi uma epopeia, realmente. Meu pai tinha uma casa em São Paulo, falou, vamos vender essa casa, depois de muito estudo, chegou a uma conclusão que o negócio era fazer um trabalho auxiliar, para auxiliar na economia do posto, que o posto ficou ali. Dependia de caminhoneiro, e o caminhoneiro não via mais. Eu comprei um caminhão, com aquele dinheiro, posto, um Fenemê. Cortamos o chassi, pusemos uma quinta roda e engatamos uma jamanta, que naquele tempo chamava-se jamanta, hoje chamam de carreta. Né? Era uma jamanta, só que não era de 3 eixos, como as de hoje, era de 2 eixos, só para puxar 25 mil quilos. Havia, um pouco adiante do nosso posto, ali onde hoje está lá o Takakura, com a granja de ovos, havia uma serraria do pessoal do Rio de Janeiro, que eles serravam madeira e mandavam para o rio. E eu combinei, eram clientes nossos no posto, combinei com eles de pegar a madeira lá, transportar a madeira para levar para o rio na carreta. E que sofrimento, né? Naquele tempo chovia para valer, o clima era beleza. E a carreta foi a primeira carreta a pisar no norte do Paraná, ninguém conhecia o que era uma jamanta naquele tempo. Onde eu chegava, eu estava assim, gente para ver que monstro, 25 metros de comprimento, era uma coisa de louco. E passei com isso fazer frete. Carregar madeira, tocava para levar para o Rio de Janeiro, às vezes não encontrava carga de retorno, achava uma carga para Belo Horizonte, levava para Belo Horizonte trazia ferro da Mannesmann, aqueles tubos que a Mannesmann produz para São Paulo carregava óleo para Esso em Ourinhos, ou então carregava carga de transportador, encomendas, e vinha entregando em Londrina, Pucarana, descarregando, né? E assim, passaram-se 3 anos, até que a situação melhorou, começou a brotar o café, nós vendemos a carreta e parei de viajar com isso. Já tínhamos contribuído com a ajuda do posto, né, para que não ficássemos em dívida com a essa. E foi uma epopeia. Terra roxa, não tinha 1 metro de asfalto, apenas 90 quilômetros de Sorocaba a São Paulo.
E com aquela jama, quando chovia, ela barranqueava, encostava no barranco, e quando saía o sol, os caminhões no toco iam embora, e eu ficava barranqueado, tinha que descarregar a carreta, puxar ela para o meio da estrada, tornar a carregar de novo para poder ir embora. Olha, a ponte de Campo Mourão sobre o rio Ivaí, metade do ferro que veio eu trouxe para eles ali carregado. Quantas vezes não dormi na estrada, atolado, bebendo água de chuva, coisa que só moço com 25 anos faz. Hoje eu não faria isso de jeito nenhum, nem que tivesse que morrer de fome, porque olha, o que eu sofri não foi mole. E assim foi. Tudo solteiro naquela época. Solteiro. Eu me casei com idade já mais, eu casei com 32, quase 33 anos, né? E passado esse período de 3 anos que o senhor foi caminhoneiro, o senhor retorna para trabalhar no posto. Trabalhar no posto, exatamente. E aí, aquela fase difícil já estava passando. Já estava praticamente ultrapassada, né? Eu me lembro que foi uma fase complicada, porque ninguém sabia como fazer com o café. O café queimou. Eu tinha uma irmã que morava em São Paulo, na casa da minha tia, minha irmã caçula. E ela vinha para cá passar as férias com a gente. Foi numa dessas viagens que ela veio, levando ela para São Paulo de volta, dia 6 de agosto, me lembro até hoje, o avião teve uma pane em Londrina. E não prosseguiu, nos levaram para o hotel. Dormimos no hotel. Quando fomos acordados às 5h30 da manhã, para pegar o avião às 6, 6h30, saímos do hotel, estava tudo branco. Eu nunca tinha ouvido falar de geada. O que aconteceu? O que foi? O que é isso? Então aí falaram, é geada, geada, geada. Meu Deus, o que é geada? Eu não sabia, vinha de São Paulo, lá não geava. Né? O que tinha São Paulo era garoa, São Paulo era garoa, mas geada nunca. Isso aí é o frio que congelou a água, coisa toda. Não me dei conta de nada. Então o avião foi embora para São Paulo. Fiquei lá uns 10 dias, lá em São Paulo. Na volta do avião para o Alto Paraná, que fomos ver o que era geada. Aquilo que na ilha era um mar verde de café, era um mar preto de petróleo. Ficou tudo preto. Eu olhava para a janela do avião, não se via nada, tudo preto, tudo queimado. Mas queimou. De Ourinhos até Maringá não se via uma folha verde, nada. Que coisa, essa geada negra que deu foi terrível. Uma pior que eu conheci. O senhor descia de avião em Maringá e não em Nova Esperança? Nessa época já vinha até Nova Esperança. O avião estava descendo já Nova Esperança. Onde hoje é a prefeitura, antigamente era o campo de aviação. Era o campo de aviação ali, quer dizer, a cidade terminava bem antes. E ali já era fora da cidade, o campo de aviação, é a prefeitura hoje. E já descia naquele tempo, realmente. Mas eu no hábito de dizer até Maringá, porque tudo dependia de Maringá naquele tempo, né? E a gente diz, nós viemos até Nova Esperança, descia aqui, era tudo preto, não havia uma folha verde. Você pilota, né? Bom, isso foi uma outra fase da minha vida. Eu sou, praticamente dizer, um homem de 7 instrumentos. Eu já fiz um pouco de tudo. Já fui caminhoneiro, fui maquinista de café, né? Fui sitiante de café, fui agente de transportadora, fui piloto de avião. Trabalhei uma série de coisas, né? Fui revendedor de automóveis, tive loja em São Paulo também. Piloto de avião em que período? Bom, naquela época já estávamos aprendendo a pilotar avião aqui na Nova Esperança. Vinha o Aeroclube de Maringá para cá, em 53, 54. Havia uma turma aqui, era eu, Dr. Arthur, que era dono do hospital, que foi do Dr. Severino, né? O Pedro Luciano Gil, dono da farmácia, o Arlindão Bruning, o João Martins, que era dono da serraria. Era uma turma de jovens, né? Eles um pouco mais velhos do que eu, que queriam aprender a voar, e veio o Aeroclube nos dar aula aqui. O único que prosseguiu com isso foi eu, os outros todos desistiram. Eu prossegui, tirei o brevet, né? E depois tirei o brevet de piloto comercial, me profissionalizei, trabalhei em táxi aéreo, fiz translado de aviões dos Estados Unidos para cá, eu ia buscar aviões de lá para cá. Foi na época de 60 até 75, 80. De 82 para cá não voei mais, parei, já acabou, tinha acabado o avião. Você ficava com quem nesse período? Meu pai tocava. Seu pai sempre... Meu pai tocou. Porque quando eu me casei, no ano de 1962, eu tinha uma máquina de café em Sumaré. Conheci minha esposa, que não morava em Paranavaí, casei-me lá, fiquei um ano aqui, nasceu meu primeiro filho aqui, e mudei de volta para São Paulo. Só um trechinho. Pois não. Você está falando do casamento. Então fale o nome de sua esposa e seus filhos. Bom, a minha esposa é Idalvina,
Dalvina Guissoni, de origem italiana, né? E os meus filhos, eu tenho 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. O Samir, o mais velho, depois tenho a Vivian, a segunda, a terceira a Adriana e o quarto, o meu caçula, o Omar. O Samir, ele é engenheiro, mora em Londrina, só que abandonou a carreira de engenheiro, hoje ele trabalha no Estado. Fez concurso, está trabalhando na Receita Estadual. A Vivian é professora, tem curso de mestrado e tal, ela é professora da UEM, em Maringá, mora em Maringá. A Adriana é farmacêutica, mora em Paranavaí, casada com um rapaz que tem o cartório do Registro Civil em Paranavaí, ela administra uma farmácia em Paranavaí. E o meu cachorro também é engenheiro, ele mora em Londrina também e trabalha na, como é que chama aquela, uma firma grande de engenharia lá em Londrina, falha de memória. Mavilar, né, Dalvina? Mavilar, ele é engenheiro da Mavilar. Estão construindo 13 prédios lá, ele administra, toca a coisa lá. Então, meus filhos são esses. O mais velho nasceu em Nova Esperança. Os outros 3 nasceram em São Paulo, que eu retornei a São Paulo. Isso, agora retomando, o senhor, em 62, o senhor retornou a São Paulo? Não, em 63 eu voltei para São Paulo, já com meu filho nascido aqui, né, querendo retornar à nossa origem. Eu disse, meu pai, eu vou para São Paulo, vou iniciar qualquer coisa lá, eu sou nesse meio tempo vendo aqui tudo que é nosso, vamos voltar à nossa terra, vamos trabalhar lá, já temos um bom capital, vendendo o que nós tínhamos, né? Formaríamos um bom capital e poderíamos começar novamente nossa vida na terra que a gente amava, que é a nossa terra, São Paulo e tal. Até hoje, para mim, São Paulo é o máximo, com todo o crime que existe lá, e eu adoro aquela terra, né? E tanto é que o meu túmulo está lá guardado, vou ser enterrado lá, faço questão. Então, o senhor, naquela época, pensou em retornar a São Paulo por mera saudade, né? Não, mera vontade de sair daqui do Paraná, porque eu achava que a minha índole é de morar numa cidade grande. Eu gostava de São Paulo. Então vamos lá, vamos ter mais campo para crescer, né? Que aqui também começou já naquela época a ficar estacionado. Também não enxergávamos uma outra alternativa para ampliar o nosso negócio. E São Paulo teríamos uma oportunidade mais para fazer isso. Nessa altura, eu fui embora para São Paulo, morei lá e comecei a trabalhar com automóveis, né? Abri uma loja de compra e venda de automóveis. Foi quando, então, eu voltei à aviação e tirei meu brevet em São Paulo, nessa época, que mais tarde, depois, eu aperfeiçoei e tirei o brevet de piloto comercial, né? E trabalhava na loja, e trabalhava na aviação, depois vendia a loja, que só com a aviação, até o ano de 1970, quando meu pai, que administrava aqui na minha ausência, não tendo conseguido vender a propriedade, acabou morrendo em um acidente de automóvel em São Paulo. Quando foi me visitar, ele ia, de vez em quando, a São Paulo visitar a minha esposa, meus filhos. Ele se acidentou dentro da cidade de São Paulo e morreu. E eu tive que parar com tudo e voltar para administrar. Foi quando eu vim com a intenção de ficar 1 ano, 2, vender tudo e voltar para São Paulo. Então, até hoje, desde 1970, eu não consegui vender, estou aí, até hoje. Retomei o tipo de vida, hoje eu não penso mais em voltar. Se bem que a minha irmã ainda mora lá, meus sobrinhos estão todos lá, mas eu já estou radicado há quase 50 anos aqui, já é aqui que vai ser o meu fim, vai ser por aqui mesmo. Eu só queria retomar 2 coisinhas nessa história. Uma frase que o senhor falou lá no começo, quando o senhor tinha o bar, que chovia, que descia aquele montão de gente, e aí o senhor falou assim que isso não durou muito tempo. Exato. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse comecinho e quando é que começou a minguar essa vida desses quilômetros para cá. Realmente, naquele tempo, havia muita exploração, desbravamento de propriedades. Então o pessoal via... Isso em que ano, mais ou menos? 52, 53, até 54. Né? Era o início, normalmente, dessa região toda. Então, via os caminhões cheios de peões, eram chamados de peões, para abrir. E, com pouco tempo, com 2, 3 anos, a coisa acabou, quase que era tiro de mato aqui. Então, começou a fracassar. Começou a ser tocada
a região com pessoas já radicadas aqui, que já moravam nas propriedades, né, plantando café e vivendo já no local. Não tinha mais aquele fluxo de pessoas de fora que vinham. E as pessoas radicadas no local, eles só vinham fim de semana para a cidade. Durante a semana eles ficavam na propriedade, carpindo, plantando, desbrotando, fazendo aquelas coisas todas. E com isso eu notei que o movimento, aquele movimento glorioso que havia fracassado. Passou a ser um movimento normal. Pão nosso cada dia, que não era aquilo que a gente esperava que fosse para poder progredir e crescer. Não foi a fim de pôr nosso cada dia que nós viemos para cá. Nós queríamos enriquecer, crescer, aumentar alguma coisa na vida. E foi com isso que nós tivemos a ideia de ampliar, mudar o ramo para uma coisa que tivesse um novo princípio, que era a estrada, o cruzamento, o futuro da estrada que ia trazer todo o movimento para sair daqui para o estado de São Paulo, para Presidente Prudente. Né? Então, a ideia foi fazer um posto de gasolina, um pequeno hotel, 9 quartos, um restaurante, para poder pegar esse princípio desse novo boom que estava se formando na época, que era a estrada. E a segunda pergunta, por que Posto Xangri-Lá? Essa foi uma ideia de meu pai. O nome Xangri-Lá, para quem conhece, lê o livro, é tido um local lá no Tibete, ali, uma espécie de um mosteiro que havia, chamado Xangri-Lá, onde ninguém envelhecia, era a juventude eterna. E havia um amigo do meu pai, na cidade de Atibaia, ele tinha uma casa de campo, uma chacrinha, uma casa de campo, chamada Recanto Xangri-Lá. E meu pai acho que gostou daquele nome associado ao que se dizia no livro, né? Um renascer, uma eterna juventude, ele denominou o posto por Xangri-Lá. Depois, a cabeceira da chácara nós loteamos, abrimos lá o Jardim Xangri-Lá, foram meus pais que abriram, onde é o Parque Industrial hoje, todo aquele trecho da saída para Maringá, que eram mais 2 chácaras que nós acabamos adquirindo mais tarde não sei se eu lembro o nome dele, que era o representante da companhia aqui, era o Bruning, tinha um sobrenome Bruning. Se lembra ele era agente do Correio, agente da Companhia de Melhoramentos. Compramos umas 2 chácaras dele e loteamos lá, que mais tarde eu vendi para a prefeitura, fez o Heriberto Bruning, exatamente, Heriberto Bruning. Compramos dele e ele nos cedeu aquelas 2 chácaras para baixo do posto, foi loteada também, e virou Vila Xangri-Lá. Jardim Xangri-Lá, por outro lado da estrada, e Vila Xangri-Lá, por lado de cada estrada. Exatamente. Atrás do posto e para baixo do posto, como que ia para Maringá. Todo o Parque Industrial era nosso. Nós vendemos à prefeitura para que ela implantasse ali o Parque Industrial. E a parte para lá do posto, né, onde é o Jardim Xangri-Lá, também aquilo foi feito em lotes residenciais e comerciais, né? Diferente da vila para cá, que era para ser Parque Industrial. Isso para ter as respostas para localizar, quem eram os seus vizinhos de comércio, aquela região ali de onde você tem bar? Não havia ninguém. Não tínhamos vizinho de comércio nenhum. Eu tenho fotografia aérea tirada daquele tempo que eu era aprendiz, né? É pena que eu não sabia que vocês vinham para cá hoje, se não tinha trazido, está lá no posto, está lá enquadrado no posto, né? A construção do posto, do restaurante, em fevereiro de 54, e de lá, como havia postado uma vista panorâmica, a entrada da cidade todinha não havia nada. Era só chácara com mata derrubada, aquele estoco no chão, né, onde se plantou café. Não havia visita nenhum. E no bar? Bom, no bar... Próximo ali, o bar tinha ali ao lado o Setsu Tagawa, que é o dono do posto. Tinha outra esquina em frente, havia o velho Benatti, o pai do nosso ex-prefeito Benatti, também tinha um bar ali. Né? Havia o NEM, que tinha uma loja de tecidos no Redondo. Havia a Casa das Fábricas ali, onde hoje está um 1,99 ali, onde era o MM antigamente. Tinha a agência da VASP, que é do Frias, né? Tinha um alfaiate, esqueci o nome dele, muito bacana, um rapaz, não sei se está vivo ainda, mas tinha mudou-se para Paranavaí, para Paranacity.
Não. Medinho de corpo e tal. Tem muita gente que às vezes não lembra, já vai fazer quase 50 anos, né? Hein? Tinha, tem de tudo ali, né? Não me lembro assim em detalhes quem era e quem não era, mas a rodoviária era na praça, mas ainda era, quando nós entramos, era a rodoviária antiga, e na primeira rodoviária que a companhia fez. Depois foi demolida por Dr. Silveira e fez uma rodoviária um pouquinho melhor. Que mais tarde, em outra época, outro prefeito passou ela para a atual rodoviária que é hoje. Mas a rodoviária antiga era bem precária, sabe? Era só uma coberta e tinha lá uma banca de jornais. Essa banca de jornais, eu não estou dizendo que a memória me falha. Uma senhora que tocava, o filho dela, o Tutu, do Banco do Brasil, está em Brasília hoje. Está em Brasília. Está em Brasília. E ele tem um irmão que é radialista, ele faz um programa numa TV em São Paulo hoje. Tá? Rádio Globo, falecido, é o Carlos Alberto. Não, ele está lá, eu vi ele há pouco tempo na televisão. Hein? Ele fazia aquele programa na televisão, o Pé na Estrada, né? Pé na Estrada. Se faleceu há pouco tempo, que não faz. O que foi? 2, 3 meses? Não faz os 4, no fim do ano passado, eu vi ele fazendo o programa. Falei, puxa vida, ele está ali. Eu fui a São Paulo, ainda me encontrava com ele, trabalhava na rádio naquele tempo. Mas, ultimamente eu vi ele na televisão. Eu perdi o contato, vim embora para cá, perdi o contato. Então morreu, coitado. Ele é uma pena. Ele era um empresário de cinema na época. Artista, né? E ele namorava na época a esposa de João Felipe. Como é o nome dele? Carlos Alberto. Carlos Alberto, exatamente, Carlos Alberto. Eu fui muito amigo do seu tio também. O Alcides da Grossi. Nós éramos solteiros, companheiros de farra, carnaval, né? Muito tempo atrás. Depois ele foi embora para Paranavaí. Eles enrolavam no carnaval, eles traziam um lançamento. Eu ia justamente entrar nesse assunto agora. O senhor fala muito de trabalho, a dificuldade e o lazer. O que se fazia na época de solteiro? Aí é bravo, hein? Tem que ter só depois da meia-noite. A senhora pode agora. Lazer. Olha, realmente não havia muito lazer. E isso era bom porque, não tendo muito lazer, se dedicava ao trabalho. Trabalhando e ganhava dinheiro. Porque onde tem muito lazer, a pessoa desvia. Vai muito atrás do lazer e esquece do trabalho. O lazer era um bailinho de vez em quando, no clube, do tênis clube, do falecido Dário, dentista, né? Fora isso, o cineminha, à noite, o cinema, clube, de vez em quando um baile, só isso. É um namorico extraordinário de vez em quando. Não havia isso, mas namoro não é lazer, é outra história, né? Mas, você disse agora dessas farras com o amigo aí, como que eram essas farras? Sempre foram fora daqui. E essa questão do carnaval? Bom, o carnaval, nós somos fundadores do Clube Campestre Capelinha, e naquele tempo, por falta do lazer constante, os carnavais eram bons, porque eles carregavam no carnaval, né? Eram conjuntos que vinham de fora, Não, eu não mexia nessa parte, quem mexia mais era o De Grossi, ele era mais relacionado a essa parte de cinema, arte, essas coisas, né? Eu participava da gandaia. Gandaia era um modo de falar, ele que brincava, pulava, dançava, pessoas de fora, era uma parte interessante. Era festa, não tinha outras coisas, não tinha outra coisa para se fazer aqui. Era cinema, um bailinho de vez em quando, e só. Fim de semana, a gente juntava uma turma, tinha amigo do Dr. Fiorilli, foi promotor aqui, o Dr. Miguel, eram todos solteiros. O Abrão Calil, o Abrão já era casado, Zé Calil, eu, o Dr. Fiorilli e o Dr. Miguel. Pegávamos um carro, com seu tio, a Paranavaí, lá, fora da cidade a coisa era diferente, o Maringá. Aqui na cidade era um respeito total, né? E coisa de jovem, coisa de moço, né? Isso fica registrado para a posteridade, que ninguém era santo naquele tempo. O senhor frequentava o cinema? Frequentava. Eu vou dizer que todo dia, mas 3, 4 vezes por semana eu ia assistir. O senhor lembra dos filmes que passavam, né? Aqueles filmes antigos, realmente eu não lembro os títulos dos filmes, eu não lembro. Né? Qual filme que marcou assim? Eu assisti um filme aqui que eu já tinha assistido uma vez em São Paulo, que eu gostei demais, o Gilda.
né? Com a Rita Hayworth e o Glenn Ford. Né? Foi um filme que mais me marcou. Olha, eu assisti umas 3 vezes aquele filme lá. Filme fantástico. Havia também aquelas séries do Zorro, né? Do Super-Homem, né? Que te acompanhava. Toda semana tinha um capítulo, né? Mazzaropi era muito interessante, eu gostava. O Mazzaropi foi conhecer ele pessoalmente aqui na Nova Esperança. Ele veio fazer um show no circo que tinha aqui naquela época, de passagem, é claro. E eu assisti ele pessoalmente, admirei e passei a assistir todos os filmes dele. E vinha sempre filme do Mazzaropi. E sou fã dele até hoje. Eu acho ele uma forma extraordinária de agir, de atuar, com aquela humildade do caboclo brasileiro, aquela simplicidade, aquele coração limpo, né? Ele fazia tudo aquilo, né? Num único personagem. Refletia bem o que era o nosso caboclo da época. Gostava muito do Mazzaropi. E o tênis clube? O tênis clube era o clube da sociedade. Quem era? Esclarece pra gente, porque nós já tivemos 2 entrevistas e as pessoas não souberam contar direitinho a história. Não souberam dizer a quem pertencia esse tênis clube? Esse tênis clube foi inicialmente... Ali teve diversos donos. Mais tarde... O Vilmar. Teve aquele manco que chama o... Bom, começou com o Dário, né? O Dário que iniciou o começo. Dário Rodrigues. Ele era protético e fazia uns concertos de dentro com contrabando. Ele começou fazendo? Fundou o tênis clube. Né? Tênis clube, onde é hoje Ginásio de esportes. Não. Lá embaixo da antiga rádio, lá para baixo. Antiga rádio lá embaixo. Lá para baixo. Então, vamos lá, conta lá a questão. Não há nada extraordinário para contar. Eu também não podia frequentar muito, porque o meu trabalho de bar me obrigava a trabalhar sábado, domingo, sempre à noite também, e eu frequentava sempre que podia. E o que havia naquele clube? Havia só nome tênis clube, era um clube social de dança, né? Bailinhos às vezes domingo à tarde e às vezes o sábado à noite, que as famílias se reuniam e dançavam, não havia outro tipo de lazer na cidade, era só aquilo mesmo. Então eles iam lá, frequentavam, dançavam, comiam, faziam rifinha de bolinha, coisa e tal. Esse clube nunca foi onde é o ginásio de esporte hoje? O ginásio de esporte lá em cima, né? O antigo e o capelão. Não. Até que nem existe mais o prédio, existe, eu não sei, não tenho ido para aqueles lados lá. Foi demolido, né? Foi demolido. Não existe mais. Depois mudaram um clube aqui para cima, onde hoje é a Associação Comercial, né? Que depois passou a ser da polícia. Virou um quartel da Polícia Militar, né? Exato. E hoje demoliram aquilo tudo ali, onde é a Associação Comercial de Nova Esperança. A gente já falou que o Campestre é onde começou, onde que é agora o ginásio. Não, o Campestre começou lá onde é mesmo, está hoje lá. Lá foi fundado, né? Eu sou um dos primeiros 100 fundadores do Clube Campestre. Minha ação é número 82. Né? Foi comprada uma chácara, né? Essas pessoas que encabeçavam os movimentos, que eu acabei de citar alguns, Abrão Calil, o Dr. Álvaro, essa turma toda se reuniram e compraram a chácara e fizeram uma sociedade por cotas e venderam um título para cada um e fundaram o Clube Campestre lá. Clube Campestre Capelinha, lá onde é hoje. E lá ele cresceu, foi ampliado e tal, mas sempre foi lá. O ginásio de esporte? Onde é o ginásio de esporte? Era o que lá? O ginásio de esporte lá em cima, com futebol? Não. O capelão aí, onde? Na rua do Acém. Ali não tinha nada, ali era um terreno da escola. Era um terreno da escola que existe ainda até hoje, faziam jogos, esporte. Foi o doutor Severino que resolveu pegar aquele terreno, ampliar e construir o ginásio ali. Não tinha nada, ele construiu um ginásio de esportes para os movimentos esportivos da escola. Não tem relação nem com o Campestre e nem com o tênis clube? Não, o tênis clube tinha um time de basquete. Por falta de local, às vezes a gente jogava basquete lá no ginásio. Onde é o ginásio de esporte? Era uma quadra de basquete para o uso da escola, né? Que é o esporte da escola. Então a gente, o pessoal do tênis clube, né, havia um time
jogávamos lá, naquela quadra da escola, que mais tarde foi absorvida e feito o ginásio de esporte daquela localidade. Qual a primeira rua pavimentada na cidade? O primeiro trecho que eu me lembro foi em frente ao cinema de vocês. Foi um trechinho daquela quadra lá. Daquela quadra lá, a primeira rua pavimentada. Daquela quadra, primeira rua. Foi um trecho ali da Melo Palheta. Da Melo Palheta ao vereador Jorge Faneca. Essa é aquela esquina ali, né? Daquela quadra ali que eu me lembro. Foi o primeiro trecho de rua. E esse asfalto surgiu porque ali havia algum comércio importante. E quais eram os comércios mais importantes que havia? Naquele tempo, o centro de Nova Esperança era praticamente ali em frente ao cinema. Tudo era relacionado com o cinema. Você ia para o cinema, o bar do cinema, era a rua principal da cidade, que é 14 de dezembro, vizinha da Praça Melo Palheta. Então havia uma atração em cima daquele centrinho, devido ao comércio que havia naquela época, o comércio mais forte. A Pernambucana, por lado de cá, a loja do NEM, que era uma loja de tecido muito grande, o cinema, era um dos maiores empreendimentos da Esperança, sem falsa modéstia. O Shangri-La também era considerado um comércio grande naquela época. Havia a Casa Nonose e muitas outras que eu não me recordo assim de momento, mas era a atração da região. Como a Praça Melo Palheta era meio descida, havia problema de erosão naquele tempo, então eu tenho a impressão que eu por bem de asfaltar aquele trecho, que era onde se fazia o footing à noite, né? Os casais passeavam, o pessoal vinha em frente ao cinema, andava para lá para cá, havia iluminação elétrica do próprio cinema e de algumas lojas e bazares que havia em volta. Era essa a posição da época. Nessa época já era alvenaria. O cinema, sim, o cinema já era de alvenaria, sim. Isso, em que ano foi? Em 1900 e que foi feito o asfalto? Eu não guardo bem a data, assim, né, mas... 56 não. Foi entre 56 e 60, nessa época que foi feito o primeiro asfalto de Nova Esperança. E era o centro da cidade. Voltando um pouco para a questão do aeroporto, aqui na verdade, então, haviam 2 aeroportos? Não, os aeroportos, o primeiro da colonização era onde é a atual prefeitura. Desciam os aviões comerciais. Desciam os aviões comerciais. Depois os aviões comerciais pararam de vir para cá e ficou meio abandonado ali, ficou sem utilização, né? Foi loteado, né? E a prefeitura se instalou ali. E por trás da prefeitura, até 1 quilômetro de distância, aquele trecho ali da Felipe Camarão com a outra, que me esqueço o nome, era a divisa do aeroporto, virou aquelas vilas, Santos Dumont, né? Casas populares. Mais tarde, quando eu já estava aqui, houve necessidade de se fazer um novo aeroporto. Por quê? Porque pessoas da cidade já estavam comprando aviões e moravam e tinham que colocar os aviões fora. Primeiro, o João Polizelli. João Polizelli era um homem muito rico na época e comprou um avião e tinha que ir para a fazenda dele no Mato Grosso. Eu também tinha uma fazenda no Mato Grosso e nós juntamos o útil ao agradável. Ele dava o avião e eu dava a pilotagem. Ele me pagava lá por pilotagem, eu não cobrava nada dele, mas a gente usava o avião para ir à fazenda. E o avião ficava ou em Maringá ou em Paranavaí. Depois um corretor chamado Oswaldo, que acabou falecendo também no acidente de avião aqui, também comprou um avião. Mais para frente, um compadre meu, que é padrinho de meu caçula, o Tercílio Zuim e o irmão dele, o Toninho, também compraram um avião que foi buscar para eles nos Estados Unidos. E se tornou necessário um campo de aviação aqui. Naquela época o prefeito era o Ercílio. E ele sentiu o drama, conseguiu com os Ribeiro, da época, os donos da fazenda Ribeiro, a doação de um terreno ali. E ali foi feito um campo de pouso, não é bem um campo de aviação, é um campo de pouso. Uma área de 1.000 metros por de largura, foi construído um hangar, foi feita uma casa para um guarda-campo, né? E eu administrei aquela obra toda, fiz os balizamentos, fiz o espaço necessário para manobras, e
Com isso se instalou o segundo aeroporto de Nova Esperança. E com o correr do tempo, as coisas mudam. João Polizelli vendeu a fazenda do Mato Grosso, portanto vendeu o avião para o Manuel Riato, que era uma crise de café aqui. O Oswaldo Catarino faleceu num acidente, tentando pousar à noite, né? Com um piloto novato no avião. Coitado, pagaram com a vida. A imprudência de descer num campo sem iluminação. Nós tentamos iluminar o aeroporto com faróis de carro e tal, mas a inexperiência levou que acontecesse esse acidente e ele morreu nesse acidente. E o Zwin mudou-se para Uberlândia, levou o avião dele e o campo ficou às moscas. De vez em quando descia alguém e mais tarde acabou. O mesmo prefeito que fez o aeroporto, que teve o empenho de conseguir o terreno para construir o aeroporto, foi o que terminou com ele, acabou com a vida dele, trocando por uma área que é o Parque Industrial 2, onde está a Canevo, ali, aquela região. Foi trocada pelo aeroporto que devolveu para os Ribeiro. E com isso ficamos até hoje sem aeroporto. Mas agora está se fazendo um novo aeroporto em Castelo Branco. Com a mudança do aeroporto de Maringá para um local longínquo, os donos de aviões pequenos estão tendo que pagar uma fortuna de estacionamento para Infraero. Então eles se juntaram, auxiliados pelo prefeito de Castelo Branco, fizeram o aeroporto, está quase concluído, já estão podendo descer, eles vão transferir a aviação pequena todinha para Castelo Branco. A visão do prefeito, né, conseguiu trazer uma enormidade de pessoas poderosas de dinheiro, que certamente vai beneficiar o município mais tarde com essa movimentação de aviões aí no local. Por falar em município e visão, o senhor deve ter acompanhado esse desmembramento do território de Nova Esperança em vários municípios, ou o senhor se lembra alguma coisa? Sim. Aqui, o município de Nova Esperança é um município muito grande. Depois se desmembrou Paraná City, né? Mais tarde, outros locais como o Cruzeiro do Sul, Uniflor. Mas a comarca de Nova Esperança mantinha ainda uma projeção sobre todos esses municípios, que mais tarde também se transformaram em comarca, como, por exemplo, Paraná City, é comarca, Alto Paraná adquiriu a independência, também foi ser comarca. E até hoje, o município de Nova Esperança é um pouco grande nessa área de comarca de Nova Esperança. Não, mas o município diminuiu bastante. Castelo Branco pertencia a Nova Esperança, né? E conseguiu sua independência, mas a parte do judiciário ainda depende de Nova Esperança. Castelo Branco, Soraí, Cruzeiro do Sul, acho que vai para Paraná City, mas Uniflor, Atalaia, todos eles ainda vêm para cá para tratar dos seus problemas judiciais. É claro que se diminuiu um pouco a renda da região, o trânsito de pessoas que vinham para cá, mas mesmo assim ainda Nova Esperança está agradável, está boa, está grande. Poderia ter sido melhor se não tivesse tido uma série de contratempos climáticos, né, e problemas, mas ainda assim está muito boa Nova Esperança. Eu, como velho aqui na região, estou satisfeito com a cidade. Sobre perspectivas econômicas, financeiras para Nova Esperança crescer ainda? Existe uma perspectiva? Sim, temos muitas perspectivas financeiras para a Nova Esperança crescer. Mas como aqui ainda é uma região estritamente agrícola, e o parque industrial, alguma coisa que existe, depende da agricultura, atravessam crises. Como você sabe, o Brasil não dá muita atenção à parte da agricultura. A parte da agricultura é muito sofrida. E poderia ter crescido mais se tivéssemos tido melhores atenções na parte de café. O bicho de seda, que deu um desenvolvimento muito bom para a região, teve sua parte de decadência com o preço internacional decaído. Eu mesmo tive uma propriedade aqui, uma pequena fazenda, criava bicho de seda. Nos últimos 3, 4 anos eu abandonei, parei. Não compensava mais a gente produzir, não havia preço, o governo não dava uma mão. O café, que era o forte da região, sumiu. O que nós temos de Nova Esperança hoje? Ovos. Ovo, um dia dá lucro, um dia dá prejuízo. Não tem um apoio
na parte do governo. Quando o milho está barato, o ovo vai bem. Se o milho sobe um pouco de preço, o ovo não vai. O bicho cedo agora está tentando uma nova reabilitação. O gado, pecuária, leiteira, tudo que é comida para pessoas menos favorecidas, vamos dizer, comida para pobre, o governo não deixa crescer. Leite é comida de criança pobre, então ele não dá, né? 15 centavos, 12 centavos, 20 centavos um litro de leite não paga o custo de... E com isso tranca o progresso da cidade. Que é que nós dependemos muito dessas questões agrícolas e pecuárias em torno da cidade. Se que tivesse um parque industrial realmente pujante, como se planejou no começo, poderia crescer mais rápido. Mas se formos ver o parque industrial hoje na Nova Esperança, mais da metade dos estabelecimentos estão fechados. Não proporcionaram os empregos que se esperava que se proporcionasse. O programa Bom Emprego, dado pelo Banco do Estado do Paraná, que foi uma ideia ótima, funcionou, mas até um certo ponto está emburricado. Estão lá os prédios vazios, não deram empregos e devendo para o banco. Então essa parte industrial que poderia dar progresso para cá também está meio paralisada. E com isso a cidade está... Vai, não vai, se atola, levanta, se afoga um pouquinho, torna a respirar. Até esperança. Tem esperança é a última que morre. Mas não será para breve que uma esperança virá uma Maringá. Não. Essa é a minha opinião. Então, para finalizar agora, gostaria que você deixasse de mensagem aí, imaginando que essa fita vai ser vista daqui 40, 50 anos, uma mensagem para as gerações futuras, dizer se Nova Esperança valeu a pena ou não. Alguma coisa a gente deve dizer hoje para as futuras gerações que um dia irão morar aqui e viver nessa terra. Certamente eles vão encontrar um quadro bem diferente daquele que eu encontrei e outros pioneiros e outros fundadores da terra encontraram naquela época. Nova Esperança foi uma terra de muita luta, muita esperança, tanto é que tem um nome, Nova Esperança. Foi com essa Nova Esperança que quase todos vieram morar aqui para conseguir fazer alguma coisa em seu benefício e em benefício de seus filhos e de seus descendentes. E continua sendo uma Nova Esperança. Alguns temem dizer que já é uma velha esperança. Não, não é uma velha esperança. É sempre uma Nova Esperança renovada para se conseguir um futuro melhor para as novas gerações, para os futuros moradores dessa terra. Eu espero que eles possam um dia sentar e pensar que o trabalho, o sacrifício que se fez, que se teve para desbravar esse sertão, que era um sertão muito bravo. No começo da minha vida aqui, eu à noite às vezes eu via a onça miar praticamente no fundo do quintal da minha casa. Tudo que foi feito aqui para que essa cidade pudesse crescer e ser o que é hoje, e tenho certeza que um dia será bem melhor ainda com o trabalho das novas gerações. Espero que eles se lembrem de nós, pioneiros, com um pouco de carinho, com um pouco de amor, por essa terra que nós também, com muito amor, conseguimos fazer com que ela fosse, se tornasse o que ela é hoje. Reflitam que só com trabalho, só com perseverança é que se consegue as coisas. Nós tivemos um trabalho árduo, tivemos um trabalho muito pesado para conseguir com que a cidade se tornasse o que é hoje e espero que tenhamos ainda mais trabalho para o futuro para melhorá-la. E fica esse meu testemunho diante dessa câmera aqui, diante desses amigos que estão aqui nos questionando, de que valeu a pena. Valeu a pena, me emociona. Me emociona dizer que valeu a pena viver esses quase 50 anos aqui para conseguir o que nós temos hoje. Pouco, muito, mas foi feito com amor, com carinho, por uma cidade que vimos ela crescer como se fosse uma criança, dando a ela banho, penteando, de alimentação, para se tornar o jovem que ela é hoje. E espero que ela continue sempre jovem, para o agrado e a felicidade de todos que vierem a morar aqui nesses próximos 20, 30 ou 50 anos por aqui adiante. Obrigado.